É uma primeira oficina que eu conheço no Brasil que vai trabalhar a participação dos povos de um grupo indígena num comitê de bacia específico. Para mim, particularmente, está sendo fantástico essa oficina. É a primeira oficina, né, que está tendo sobre águas dentro das terras indígenas. Porque nunca foi acontecido isso em toda a minha vida. Para mim é a primeira vez que eu estou vendo uma oficina dessa. Uma indígena, Marinalva, nos procurou durante a realização do encontro de educação ambiental em Ouro Preto para dizer que gostaria de conhecer melhor o funcionamento do Comitê de Bacia. Então essa oficina aqui é super interessante a gente participar, inclusive para fazer o intercâmbio e a troca de informações. A gente constrói conhecimento, né? Que não é um conhecimento que está nos livros, é um conhecimento que está na reflexão de um grupo com o outro. No primeiro dia, a gente começou com um jeito bem simples, na verdade, que era de conhecer qual que é a realidade do território que tem a ver com a gestão de águas, de recursos hídricos, que é o que é água, como que eu uso a água no meu cotidiano, como que a água aparece. Quando é época de chuva, a água rende na nascente. Quando é época da seca, ela mingua. Às vezes tem, às vezes não tem. Nós tomávamos banho ali, existia muitos peixes, ali próximo muitos animais, então hoje eles estão literalmente precisando de uma recuperação. Inclusive, o grupo de instituições, CBH, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, fez um grupo também para discutir como que está trabalhando esse tema água nas suas instituições. E cada grupo da comunidade trouxe uma parte um pouco de como a água está sendo tratada. Então eles colocaram questões como tem que ir longe lá com a carriola, né? Pegar água de balde para levar para casa, gente com dificuldade de tomar banho, problema da água na escola, no posto de saúde. Nosso rio é completamente poluído, nós usamos dele para mais nada. Nada, é totalmente um outro rio. No segundo dia a gente aterrissou no território da bacia hidrográfica do Rio Doce, né? Então contando um pouquinho de impactos que acontecem nesse território. Eu chegava na minha casa, não tinha água e eu fui morar numa fazenda, né, que tinha uma nascente e eu e meu marido trabalhou tanto nela. As minas estão vazias, nós não temos outro meio a não ser também o Rio Doce, né? E como é um rio poluído, que não tem tratamento, nós temos uma certa dificuldade de ter aquela água. Toda a trajetória que a gente teve da história do povo mesmo, que a gente foi expulso da terra, foi levado para outras aldeias. Então, quando a gente voltou, a gente já não viu mais a nossa terra. As comunidades mergulharam um pouco no seu território. Eles fizeram mapas, né, que contavam onde está o rio, onde tem nascente, onde a nascente morreu, quais são as atividades que eles fazem na terra que podem estar impactando os recursos hídricos. Enfim, eles mapearam uma série de elementos, ficou muito interessante. Fizeram 4 mapas da comunidade Krenak que contam um pouco de como eles vivem água naquele território. Antes era no cotidiano, então um pouco mais abstrato. Depois a gente mapeou e a gente tentou problematizar no finalzinho, assim, então tá, qual que é a expectativa, como que essa realidade do território da terra indígena pode dialogar com o Comitê de Bacia, numa perspectiva de como o comitê pode contribuir para eles fazerem uma gestão dos recursos hídricos na terra e como eles se veem contribuindo com a bacia. A própria Lei de Águas, a Lei Federal 9433 de 97, ela diz que as bacias hidrográficas que possuem comitê de bacia instituído e que nesse território da bacia ela abrange terras indígenas, então é obrigatório a participação indígena no comitê, ou seja, o indígena ele tem direito de ter um assento, né, nesse colegiado do grande território bacia hidrográfica. E assim, a gente precisa estar vendo junto aos órgãos como é que nós vamos recuperar esse rio, uma vez que esse rio faz parte da nossa cultura. O plano da bacia do Rio Doce ele prevê investimentos em tratamento de efluentes, em recuperação de APP, de nascentes, né? Então, por que não priorizar isso nas terras indígenas? A PNGAT é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, né? É uma política que começou a ser construída em 2009, teve um amplo processo de construção e participação dos indígenas na construção da política. Foram realizadas 5 consultas regionais, né, culminando numa proposta nacional. Foram 1.200 indígenas consultados nesse processo, então foi um processo modelo assim, de consulta e participação indígena na construção. E o grande objetivo da política
é promover a conservação e a recuperação dos recursos naturais nas terras indígenas, visando garantir, né, a qualidade de vida dos povos indígenas e a conservação dos recursos naturais necessários para o modo de vida deles, né? No terceiro dia, nós fizemos uma caminhada. Foi uma caminhada muito interessante, porque o Instituto Terra está fazendo um projeto de referência na região de revitalização da floresta. Para os Krenaks foi muito significativo, primeiro por ver que é possível, segundo por ver que não é um processo de uma hora para outra, é longo, mas dá resultados, né, em vários aspectos. E por este motivo, eu tenho certeza que quando eles voltarem, eles vão ter mais consciência e vão repassar tudo que eles estão aprendendo aqui para o restante das famílias deles, para os parentes e demais comunidades. Então a gente precisa de parceria para trazer essas mudas nativas de volta, né? Porque não é fácil você conseguir. Tem a participação do Instituto Terra, então acho que vai ser bem interessante. Na verdade, a gente tem um exemplo de que é possível reverter esse quadro de degradação. A ideia do Instituto Terra é mostrar para toda a comunidade que é possível transformar um ambiente degradado num ambiente de floresta, que são os primeiros passos para recuperar o ambiente como um todo. A gente vai procurar encaminhar temas prioritários para essas ações das comunidades indígenas e da gestão de recursos hídricos, da relação com o comitê, que nós devemos dar continuidade. Eu acho que não poderíamos terminar somente aqui, esses 3 dias, né? Mas termos outras, né, experiências, outros encontros, quem sabe com outros grupos de etnias que estão na mesma situação que a gente, talvez até pior. Então, que temas são importantes da gente tratar e levar para o comitê? Que encaminhamentos a gente vai fazer para que essa oficina não acabe por aqui, que essa participação não fique uma participação estanque, que ela tenha tanto significados quanto estratégias para que essa população Krenak e os outros povos indígenas da bacia possam atuar com qualidade na gestão de recursos hídricos aqui do Doce. Está muito bom a gente perceber a satisfação que eles estão e a expectativa que tem com relação à sua participação no comitê e o atendimento à sua principal reivindicação, que é a recuperação das nascentes. Futuramente, eles vão nos agradecer e vão lembrar desta data, vão lembrar o dia, como começou, como foi assim muito especial para eles, para quem eles passaram essas informações para que pudesse dar continuidade. Todos nós estamos saindo daqui com a cabeça bem mais aberta, bem mais voltada realmente para a proteção do meio ambiente. E deu para conversar várias coisas com o pessoal participante, principalmente no aspecto de sustentabilidade, preservação do meio ambiente.